Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Valores do Esporte Especial Copa do Mundo de Futebol Feminina. Esse é o nosso último programa do especial. Professor Sérgio Cunha aqui com a gente. Professor, tudo bem? Tudo ótimo, triste que está acabando mais essa etapa, mas muito gostoso participar, como sempre, Magali. Ai, Feliz. pra gente é muito bom receber o professor aqui e sempre assim, a porta está sempre aberta. Vamos pensar em outros especiais, né, professor? A hora que quiser. Vamos continuar aí trabalhando isso, porque eu gosto muito também. Gosto dos especiais, gosto de falar de futebol, de Copa, e agora falar de Copa Feminina para mim, então é maravilhoso, né, professor? E hoje, nesse último programa, a gente vai falar um pouco da família, né, do futebol, né? Que as pessoas às vezes crescem em famílias que vivem o futebol, né? Que passam o dia inteiro. Como vai ser a nossa entrevistada, né, do próximo bloco, a Carol Gama, que cresceu dentro do futebol, né? Família toda de jogador, né, com contato dentro do futebol. Como que é essa experiência, né, professor, que também teve esse contato com pessoas muito importantes do futebol, né? Como que é essa experiência? Olha, isso é muito legal, né? A família do Walter Gama, meu querido amigo Bartão. Eu tive a felicidade de entrar na Unesp de Rio Claro, na vaga dele, quando ele saiu para ir para a seleção da Jamaica, né, naquele projeto junto com o René Simões. E a partir disso conheci o filho dele, o Daniel, depois conheci a Carol e convivi com eles bastante lá em Rio Claro e é muito gostoso porque eles vivem essa emoção do futebol, né? O Luciano, o Thiago foram atletas profissionais, o próprio Walter foi atleta profissional, o avô deles foi atleta profissional, o Daniel, que é o caçula, foi atleta profissional e a Carol acabou não sendo, né? E eu até na Copa do Mundo 2014 eu tive a felicidade de assistir a final da Copa lá com eles, na casa deles, e conversando só sobre futebol, né? Eu ainda falei para a Carol, falei, você tem que escrever um livro, já, Gamados por Futebol, porque a turma Sim. toda é do futebol, então é muito gostoso essa relação. E várias outras famílias que a gente conhece também, como o caso do Cilinho, né, que você entrevistou para o programa da Copa Masculina, que também são 4 irmãos, os 4 jogaram futebol, só um profissional, mas os outros jogaram alto nível também, então é muito gostoso. Quando eu encontro com essa turma da boleiragem, como a gente chama, eu fico muito feliz. E é engraçado, né, professor, essa relação de tem um jogador na família, daqui a pouco começa a ir, né? A família vai crescendo dentro do futebol. Se a pessoa não joga futebol, ela vai trabalhar na área de nutrição do futebol, ou vai trabalhar fisiologia, né? Mas o contato, ele fica ali, né, com a modalidade. É interessante isso, como o futebol, ele dá essa beliscada, né? Parece que ele te pica e você vai atrás dele. Isso acontece com as outras modalidades também, né? Na natação isso acontece, você sabe bem disso, no basquete, no voleibol. Mas no futebol, como a maioria das pessoas no Brasil gostam de futebol, torcem por time de futebol, então isso acaba sendo mais relevante e muitas vezes mais que acontece com mais frequência, né? Então é bastante interessante esse passar de pai para filho. Infelizmente, meu pai foi muito ruim de futebol, gostava muito, mas era muito ruim, então me passou o gene ruim no futebol. Aí, Né? aí é difícil, né? Mas também não acredito que seja passado de geração para geração. O caso do Pelé é ícone disso, né? O filho dele, o Edinho, foi jogador, mas não foi um brilhante jogador, mesmo tendo jogado alto nível. Mas não passou metade da genética, vamos assim dizer, do Pelé. É até interessante o professor falar isso, porque isso aconteceu com o Ronald também, né? O filho do Ronaldo Fenômeno, porque a esposa, né, na época, a mãe dele também era jogadora, né? Ela até jogou no Corinthians, agora Milene. Milene, e no fim o Ronald, né? Eu lembro que na época até já queriam um contrato com ele ainda era criança, mas o pessoal esperava dele um fenômeno, né? E hoje, assim, a gente não vê, né, se falar dele pro futebol. Então, é o que o professor diz, né?
às vezes não tem muito essa relação. E muitas vezes o que acontece, principalmente filhos e filhas de grandes jogadores, de craques, é a pressão que vem em cima disso, né? Alguns se dão bem, não tem problema, mas a grande maioria acaba desistindo porque a pressão é muito grande. Olha, você tem que ser tão bom quanto seu pai, tão bom quanto sua mãe. Que é muito Isso difícil. é muito difícil. E às vezes a pessoa tenta, mas não consegue, e aí se frustra e acaba desistindo da modalidade, o que é muito ruim. Também. E agora voltando, né, para essa questão da família e da Carol que a gente vai entrevistar já já, essa relação de ser a única mulher, né? Eu fiquei pensando nisso, professor. Você falou, ai, todo mundo foi para o futebol e ela não. Acontece um pouco também dessa questão da mulher dentro do futebol ser pouco ouvida, né? Por mais que a gente vem ganhando esse espaço, né? O futebol feminino hoje a gente vê uma movimentação, uma força até, né? Os jogos vão ter ponto facultativo, né? Que é muito legal, muito importante, já que acontece no masculino, né? Até o pessoal, mas vão parar de trabalhar. Não, se não acontecesse no masculino, também não acho que deveria. Mas uma vez que o país para no masculino, por que não também no feminino, né? Então, acho que essas movimentações, por menores que sejam, faz diferença. Saiu até um comercial muito legal da França, em que eles pegam a jogada do jogador francês e a mesma jogada da jogadora francesa. E eles mostram que é igual, que não tem toda essa diferença que as pessoas ficam, é chato, é parado, não tem, né, a beleza. Não, longe disso, né? Hoje é o futebol arte, mas ainda para a mulher é difícil, né, professor? Nós temos todas essas coisas que a gente vem discutindo há bastante tempo, né, Magali? Que acaba atrapalhando essa participação feminina. Então, numa família onde você tem só homens que foram jogadores de futebol, a mulher, a menina, acaba ficando um pouco deslocada, mesmo tendo vontade, mesmo às vezes Carol podia ter sido uma grande jogadora de futebol. Ela não tem habilidade, a gente não sabe, precisa ter um incentivo. Sim. Por mais que o pai dela tenha incentivado ela a ter jogado também, mas na hora de entrar nas discussões, na hora da sociedade, do entorno, né, da onde você vive, dar essa presença, acaba indo para as outras modalidades que são ditas mais femininas. E o futebol, como nós já comentamos aqui, o futebol em países como Estados Unidos, o projeto que a França fez do futebol feminino, Canadá praticamente não tem futebol masculino. O forte é o futebol feminino. A Austrália, a mesma coisa agora. Então é uma questão do entorno social, da cultura, para que as mulheres possa ter o ponto facultativo, se tiver para o homem, tenha para a mulher, a premiação deve ser no mesmo nível, porque o jogo é tão bonito quanto, se não for mais bonito, né? Se não for mais bonito, porque como tem menos velocidade, tem menos força, o jogo fica mais técnico. Sim. Né? Então não tem tanta correria, tanta coisa. Então eu acho que a gente deve incentivar cada vez mais isso acontecer e tomara que aqui no Brasil, em breve, a gente possa estar voltando a comentar, olha como aquele sonho da gente virou realidade de ser um esporte realmente equiparado ao masculino. Sem dúvida, professor, muito obrigada pela sua participação, por estar aqui com a gente, é sempre uma honra, um prazer ter você aqui. Eu espero que você volte logo, que a gente possa continuar falando um pouco mais sobre futebol, biomecânica, enfim, tudo que o professor sabe e contribui grandemente, né? Não só aqui para a gente, mas para o país, né? Como um grande pesquisador que foi. E agora aposentado tem que aproveitar mesmo, né? Já deu, né, professor? Já deu, contribuiu muito, agora tem que descansar. E eu que agradeço muito, a honra é toda minha, a gente está sempre aprendendo muito, participando desses bate-papos aí, indicando às vezes algumas pessoas para poderem estar conversando sobre isso. Eu tenho muito orgulho dos meus alunos, dos meus ex-alunos, né? Hoje estão já em níveis altíssimos aí, e eu agora é só bater palma e a hora que você quiser é só me chamar, estou à total disposição para conversar com vocês. Obrigada, professor. Bom, pessoal, no próximo bloco eu vou conversar com a Carol Gama, que vai contar então um pouco dessa história pra gente. Até já!
Estamos de volta com Valores do Esporte e agora a gente vai receber a Carol Gama, que é de uma família de jogadores de futebol, que vivenciou o futebol desde a infância. Tudo bem, Carol? Tudo bem? E aí, Magali, tudo jóia? Carol, agora para começar, eu quero que você conte pra gente. No primeiro bloco a gente conversou um pouquinho sobre sua família, agora conta pra gente essa história. A minha história com futebol, ela é uma história familiar, né? Na verdade, eu cresci numa família que o meu pai sempre foi apaixonado por futebol, ele é doutor em futebol pela Universidade Estadual Paulista, né? Ele estudou futebol, foi professor de futebol na Unesp de Rio Claro, no curso de Educação Física. E aí depois ele se aventurou na carreira de diretor técnico, e aí meu avô jogou no Corinthians também, né? E aí foi embolando. Então minha história com futebol ela é bem familiar. E depois eu sou a única menina de três irmãos, e aí nesse contexto todos eles também viraram jogadores. O meu irmão mais velho jogou 10 anos no futebol italiano, se formou no Guarani, né? Desde cedo já saiu de casa. Ele é 10 anos mais velho que eu, mas eu me lembro ele com 15 anos já indo embora para jogar no Guarani, e aí nunca mais, voltou só agora depois de mais velho. E você, não quis ser jogadora também? Então, eu tentei, né? Eu falei do meu pai, dos meus irmãos, mas na verdade a família toda, acho que influenciada pelo meu avô, né? O meu pai, ele se casou com a minha mãe, eles namoraram desde os 13 anos e se casaram com 23. Então, ele meio que cresceu na família da minha mãe. E o meu avô, que eu falei que jogou no Corinthians, né? Ele teve três filhos também e duas filhas, né? E aí todos eles jogaram bola também, né? E aí acabou que influenciando todo mundo, e um desses meus primos, né, filho de um desses tios que também jogava bola, ele acabou abrindo uma escolinha de futebol lá na minha cidade. E nessa escolinha tinha isso. Eu nasci em 83, né, entregando a idade aqui, mas nessa escolinha tinha a modalidade feminina. E eu acho que eu tinha em torno de 10, 12 anos, acabei me envolvendo com futebol mais nessa parte. Mas eu tenho que assumir que eu nunca fui muito boa, né? Então isso nunca me motivou muito a seguir com o futebol. Gostava dessa época, mas me envolvi mais assim com atividade de dança e acabei me afastando do futebol. Quando eu me formei em educação física, meu pai ainda tentou, né? Ele falou: "Ah, por que não tem mulheres ainda, né?" Eu me formei em 2005. Ele falou: "Você deveria estudar futebol." Ele tem uma biblioteca em casa gigante, né, sobre isso. E aí ele falou: são poucas mulheres, você gosta de fisiologia, você deveria partir para essa área. Mas acabei sendo direcionada para outras coisas dentro da educação física também, que não o futebol. Mas tenho grandes memórias com futebol, inclusive de ir a estádios, acompanhar os jogos do meu irmão quando ele jogava no São Paulo, conhecer, né, CT, jogadores, que era uma coisa muito legal para mim, criança. Tanto é que eu virei São Paulina por causa disso. Na época que ele jogava lá, era a fase do Tele Santana, do Raí, né? Eu adorava ir assistir aos jogos com ele, mas ativamente assim me frustrei já assim na adolescência com o futebol. Não dei continuidade porque a escolinha fechou e aí não tinha mais time feminino e eu acabei direcionando para outras coisas. Também tinha um campinho na frente da minha casa, né? Eu sou da geração que brincava na rua. E na infância eu jogava futebol com os meninos nesse campinho. Gostava bastante de brincar de futebol, mas também fui
perdendo o interesse aos poucos, assim, só fiquei como espectadora mesmo. E aí comecei a praticar outras modalidades esportivas. Como que é na sua família em época de Copa do Mundo, Carol? Sempre foi assim muito evento. Eu tenho assim grandes memórias da gente se reunindo para assistir aos jogos. Inclusive, eu tô há 2 anos aqui em Fortaleza, né? Que é longe. Eu sou de São Paulo, do interior de São Paulo aí de Rio Claro, né? Mas eu tô há 2 anos aqui e coincidiu do final do ano eu conseguir estar, né? Para ver a Copa. Então, ainda são eventos, né? A gente se reúne para assistir o jogo, pipoca. Então, desde criança, acho que também, né, por esse histórico, por meu avô ter sido jogador, eu tenho boas memórias. Antes tinha com Fórmula 1 também, né, que a gente assistia aos domingos, o Ayrton Senna, mas futebol era sempre unânime. E tem uma história engraçada que quando meu irmão, a minha avó, por meu avô jogar no Corinthians, ela era corintiana roxa, assim, né? Meu pai é. E tem uma história engraçada que o meu irmão, quando ele estava jogando no Brasiliense, a TV, né, foi lá em casa para gravar uma entrevista com os familiares, porque a TV é a IPTV, né, na época. E aí a minha avó já era idosa, tal, e ela era muito engraçada, porque perguntaram a ela assim: "E para quem que você vai torcer, né?" Porque era o Brasiliense que meu irmão jogava contra o Corinthians. E aí ela disse: "Ah, eu gosto muito do meu neto, mas o Corinthians é o Corinthians, né?" Ela falou que ia torcer contra ele. Então tem uma cultura forte de futebol, né? E a Copa do Mundo sempre foi um evento muito assim esperado. Eu criei uma cultura de Copa do Mundo, sim. E eu acredito que esse meu desligamento assim com o futebol, ele tem mais a ver com questões até sexistas, né? Porque a opinião de mulher nunca foi muito respeitada dentro desse contexto, e eu era a única mulher, né? Dentro de 3 homens, o meu pai, e aí era a última a ser ouvida, né? Então acho que eu não fui assim estimulada, é, aceita, né? Não fui validada dentro desse contexto. E eu acho até interessante a gente trazer esse ponto, porque a gente vai falar de seleção feminina, né? E aí eu acho que dentro desse contexto, eu acho que é por isso que eu não fui. Carol, você comentou nessa relação de ser mulher, não ser ouvida, que para mim também eu acho muito interessante falar sobre isso. Eu acho que é muito importante, né, a gente poder falar sobre isso. E eu queria mais que isso, além disso, saber como que é a movimentação na sua família sobre a Copa do Mundo Feminina. Tem a mesma movimentação? É complicado a gente falar isso. Assim, eu tenho mais memória, né, dessa ligação da Copa ser um grande evento nas fases que eu era mais nova. Depois, devido ao meu pai trabalhar internacionalmente, minha mãe acompanhá-lo, meus irmãos também jogarem fora, meus irmãos estudarem fora, isso foi se perdendo. E aí é difícil falar, porque no Brasil, por exemplo, as mulheres começaram a poder jogar em 79, né? Foi ontem, 1979. E aí não tem esse mesmo envolvimento, não, não teve. Nas épocas que eu era jovem, eu assim sempre gostei de assistir, até porque o Brasil sempre se destacou bastante, né, dentre as seleções femininas. E eu sempre gostei de torcer pelo feminino, não só no futebol, mas no futebol também. E assim, a Formiga e a Marta sempre foram grandes motivadoras assim da gente querer acompanhar, porque a gente quer assistir um negócio que a gente vai ganhar, né? E aí o futebol feminino sempre me motivou. Agora, dentro da minha casa, se eu te disser que é o mesmo envolvimento, não é. Não tem. E a gente até entende isso num contexto cultural, e talvez até por isso eu não quis me envolver tanto com o futebol, pensando nesse contexto, né? Porque eu já vivia
inconscientemente, né, num ambiente machista, por conta disso. Era o assunto, né? Meus irmãos jogavam futebol, trabalhavam com futebol, meu pai trabalhava com futebol, e aí era um ambiente que eu não tinha espaço. E aí eu acredito que isso tem muito reflexo nesse envolvimento com a seleção. E graças a Deus eu vejo que isso tem mudado muito, né? A gente hoje liga a TV e vê o futebol feminino acontecendo, né? E a gente, inclusive, eu acredito que essa seleção de agora, ela vem com esse contexto de renovação, né? Esse contexto assim de transformação por conta da Marta da Formiga, né? Da Tamires, dessas grandes atletas, né? A Cris, que também não foi escalada, agora elas terem aberto esse caminho para esse time novo que está chegando com outra energia, né? E já não teve que desbravar um mundo, né? Que antes era obscuro e hoje já as crianças, as meninas como eu, que poderia ter me envolvido mais, né? Eu poderia ter visto um caminho no futebol, assim como os meus irmãos, né? Eu poderia ter ido jogar internacionalmente, não por falta de incentivo do meu pai, porque isso estava na fala dele, ele gostaria, ele me deu. Minha mãe quase morreu, para você ver como tinha um preconceito. Eu lembro que meu pai me chegou com uma chuteira rosa da Nike, eu devia ter, acho que uns 8, 9 anos, e a minha mãe não queria porque eu jogava futebol no campinho, ela queria que eu fosse para dança, que eu me identificasse com ela e tal. Mas não foi contra, né? Eu pude usar a minha chuteira. E aí, só que pensando, acho que tem esse caráter emocional muito forte, de eu falar, o que eu falo não tem muita vez, a mulher não tem muito espaço, é um sonho que eu vejo que é muito difícil, e isso talvez minha história poderia ter sido diferente, sim. Se fosse hoje, eu acredito que eu teria me envolvido mais com futebol, sim, com certeza. Carol, muito obrigada pela sua participação, por contar a sua história. Foi muito legal, foi maravilhoso poder receber você aqui. Eu sei que você estava na correria aí, com um monte de coisa para fazer, mas você conseguiu tirar esse tempinho para contar essa história rica, maravilhosa. E eu só tenho mesmo a agradecer, viu? Muito obrigada. Foi um prazer falar aqui com vocês. Bom, pessoal, por hoje é só. A gente encerra esse especial maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado e no próximo programa a gente volta com o Valores do Esporte. Até lá!